Muito boa tarde, Flávio. Boa tarde para você que nos assiste nessas tardes aqui do Você Precisa Saber. E a nossa entrevistada na tarde de hoje é Iraci Batista Silva, que é gerente da Vigilância Epidemiológica DST-AIDS da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Boa tarde, Iraci. Boa tarde, Jaime. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores da Record News. Iraci, quais são os casos de AIDS notificados no Estado? Secretaria de Estado de Saúde, ao Ministério da Saúde, nós trabalhamos com a notificação de AIDS, então é a fase mais avançada da doença. A pessoa já apresenta sintomas da doença, ele não é só um portador do vírus. Então nós temos hoje notificado, o primeiro caso de AIDS notificado em Santa Catarina foi em 1984, no município de Chapecó. Nós temos notificado hoje em Santa Catarina 21.600 casos de AIDS em adulto. Quais as cidades que estão esses casos que têm o maior número? O maior número de casos de AIDS notificado é o município de Chapecó, o município de Itajaí, os maiores municípios, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Blumenau. O primeiro município é o município de Florianópolis em casos notificados. Quais os sintomas e como a AIDS pode ser diagnosticada? A solicitação do teste do HIV/AIDS é extremamente importante para um diagnóstico precoce, porque os sintomas da doença do início da AIDS se confundem com N situações, N agravos, como a questão de perda de peso, sudorese, pneumonias, você interna N vezes por questão da pneumonia, mas é importante estar atento até um vínculo epidemiológico. Então é importante a questão da escuta do profissional da saúde, da utilização do preservativo, se é ou não usuário de drogas injetáveis. Então o contexto histórico, o vínculo epidemiológico do usuário é extremamente importante para a oferta do HIV/AIDS e do diagnóstico precoce. E hoje o número de crianças portadoras do HIV são muitos? Santa Catarina ainda houve uma redução sim dos casos notificados de AIDS em criança, que são menores de 13 anos, mas é em torno de 920 casos de AIDS notificados em criança. E 96% desses casos é por transmissão vertical. Então a criança se infectou através da mãe, o que é inaceitável, que passa pela qualidade do pré-natal. A oferta do teste do HIV durante o pré-natal, no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Isso é essencial para reduzir a taxa de transmissão vertical em Santa Catarina. Iraci, com tanta informação sobre as formas de contágio, por que continua ocorrendo casos? O HIV/AIDS é considerado uma doença nova. As vias de transmissão do HIV/AIDS, daqui a 10, 15 anos, com certeza vamos estar falando da prevenção, que é o único método seguro e eficaz de prevenção, é o uso do preservativo em todas as relações sexuais, e reforçando as vias de transmissão do HIV/AIDS, que não é através de um beijo, através da saliva, do contato social que você vai se infectar com o vírus do HIV/AIDS. Ainda é o pessoal que pensa que o mosquito pode transmitir AIDS? Ainda, numa pesquisa realizada pela Secretaria de Estado da Saúde em 2009, as pessoas realmente colocaram ainda que através da picada do mosquito, você pode se infectar com o vírus do HIV/AIDS. Estou conversando aqui com Iraci Batista Silva, que é da Vigilância Epidemiológica DST-AIDS da Secretaria do Estado de Saúde. Eu volto no próximo bloco com mais informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia. E a nossa entrevistada na tarde de hoje é Iraci Batista Silva, que é da Vigilância Epidemiológica DST-AIDS da Secretaria do Estado de Santa Catarina. Iraci, quais as ações de prevenção à AIDS para este carnaval?
Reforçando sempre a questão do insumo de prevenção, que é o preservativo. Então, a Secretaria de Estado da Saúde distribuiu para esse carnaval 6 milhões, em torno de 6 milhões e 200 unidades de preservativo aos 293 municípios. Sempre o reforço do uso do preservativo e a produção e a distribuição de leques para os municípios, considerando, Jaime, que o município de Santa Catarina são 295 municípios, 33 municípios recebem recurso específico para as ações do HIV/AIDS. Eles têm a responsabilidade da gestão do HIV/AIDS. Então, a produção de leques, o Estado, acesso, priorizou os 260 municípios. Mas todos, 295, com certeza vão ter acesso a esse quantitativo de preservativo. Como a Secretaria da Saúde avalia o preconceito de pessoas portadoras do HIV? É um trabalho constante, né? A questão do preconceito, do estigma das pessoas vivendo com HIV/AIDS no estado de Santa Catarina. Preconceito da população em geral e do próprio profissional da área da saúde. Profissional da área da saúde que não solicita o teste do diagnóstico, que é o teste do HIV/AIDS, para a população em geral, considerando que a AIDS hoje não tem mais uma cara definida, como lá no início da epidemia, na década de 80. Hoje, qualquer pessoa, sim, ela está vulnerável à infecção do HIV/AIDS. E o perfil atual de Santa Catarina, as mulheres estão se infectando com o vírus do HIV/AIDS. Quem são essas mulheres? São mulheres casadas. O preconceito é forte ainda em Santa Catarina com as pessoas vivendo com HIV/AIDS por parte da sociedade como um todo, que ainda não tem esse entendimento, e dos nossos profissionais ainda da área da saúde. Sobre o uso do preservativo, há homens e mulheres que não sabem usar ainda? Ainda, principalmente em municípios pequenos, da área rural, ainda tem essa dificuldade do uso correto do preservativo masculino e do próprio preservativo feminino. Foi constatado numa pesquisa do Ministério aqui em Santa Catarina que os profissionais do sexo, elas têm sim acesso à informação, mas elas utilizam o preservativo feminino com vários clientes. O que implica isso? Ela está protegida, mas o cliente não. Então é muito mais a questão também da corresponsabilidade de cada sujeito. E quais as doenças sexualmente transmissíveis mais registradas hoje pela Secretaria? São as síndromes do corrimento como um todo, o corrimento genital, o cervical, a questão principalmente ainda da sífilis em adulto, tanto em mulher como em gestante. Nós ainda temos casos de sífilis congênita, criança nascendo com sífilis congênita. Isso implica que a mulher não teve acesso ao diagnóstico ou a tratamento adequado durante o pré-natal. Isso ainda é um grande desafio para a saúde pública, o diagnóstico e o tratamento adequado das DST, sífilis, o escorrimento, gonorreia, clamídia como um todo. Conversei aqui com o Iraci Batista Silva, que é da Vigilância Epidemiológica DST/AIDS da Secretaria de Saúde do Estado. Iraci, muito obrigado pela sua participação nessa tarde do Você Precisa Saber, e você tem uma boa tarde. Boa tarde, e a Secretaria de Estado de Saúde agradece pelo espaço. E que você siga o seu dia com muita saúde e feliz da vida.